viver e agradar a Deus em tempos difíceis? Ou parafraseando o escritor, teólogo e apologeta Francis Schaeffer, e agora, como viveremos? Como viver e agradar a Deus em tempos difíceis? Em tempo de sofrimento, de perseguição, de apostasia, em que várias dificuldades, desafios se levantam e insurgem contra a fé cristã. Como viver em meio a um mundanismo cada dia mais evidente e crescente, a tanta promiscuidade, imoralidade, falsos ensinamentos? Como viver à luz destes desafios do nosso tempo, em tempos difíceis, de maneira a glorificar a Deus? Nós vamos ver isso à luz de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ver quais princípios Paulo queria que Timóteo soubesse e que ele também transmitisse à igreja, e quais os princípios Deus quer ensinar ao meu e ao seu coração para nortearem a nossa vida, a nossa caminhada aqui e o nosso relacionamento com Deus. Eu vou ler apenas 3 versículos nos quais nós basearemos 3 princípios de Paulo a Timóteo para que nós saibamos como devemos viver neste mundo em tempos difíceis e glorificar a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Bom, meus irmãos, à luz deste texto nós vamos ver 3 princípios que Paulo quer nos ensinar. E saber é algo muito importante aqui nesta carta e neste capítulo. Paulo fala mais de uma vez sobre o conhecimento, sobre o saber, coisas que Timóteo deveria saber e que nós também devemos saber hoje. Verdades essenciais que guiam o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida aqui, enquanto aqui peregrinamos. Saber é algo essencial. Conhecer o Evangelho e a doutrina, conhecer a verdade. E vou enfatizar aqui de maneira didática 3 princípios que Paulo quer nos ensinar que nós devemos saber. Primeiro, é saber do que nós devemos fugir. Segundo, saber a quem nós devemos seguir, ou o que devemos seguir. E terceiro, onde nós devemos permanecer. Perceberam aí o movimento, né? Você foge, segue e permanece. Devemos fugir de algo, seguir algo e permanecer em algum lugar. 3 princípios aí que Paulo nos ensina, que nos ajudarão a viver e glorificar a Deus em tempos difíceis. Em primeiro lugar, versos de 1 a 9, nós precisamos saber do que fugir. Paulo diz aí: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias no Novo Testamento significa o período inaugurado por Cristo na sua primeira vinda. É o período que compreende a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Cristo inaugurou este período na história. E Paulo aí diz: sobrevirão tempos difíceis. Se nós olharmos a história do cristianismo, a começar pelos apóstolos, pela igreja primitiva, nós vamos perceber muito bem isso. A igreja sempre enfrentou desafios, o mundanismo sempre foi expressivo, e mesmo nos dias de Paulo, os tempos já eram difíceis. Se nós olharmos o cenário greco-romano, os seus pecados, a promiscuidade, a imoralidade, o paganismo que dominava todo mundo daquela época, o cristianismo ainda era visto como uma seita dentro do judaísmo, por não compreenderem que o cristianismo é o cumprimento do judaísmo e torna o judaísmo aí obsoleto, né? Era composto de sombras e tipos de verdades espirituais trazidas por Jesus Cristo. Mas aqui Paulo diz que os tempos seriam difíceis. A Bíblia é muito realista, ela não nos ilude, não nos leva a uma utopia. A gente vê muito isso, né? O homem ora coloca a fé na ciência, ora coloca a fé em si mesmo, nos recursos humanos, coloca a fé na sua habilidade, na sua sabedoria, na sua moralidade.
na educação, em vários outros recursos, né, na tecnologia. Muitas dessas coisas são boas e importantes e dadas por Deus, como a ciência, a tecnologia e outras coisas mais. Mas há um perigo em nós deixarmos de crer em Deus e na redenção que Cristo traz e na consumação de todas as coisas e passarmos a termos uma visão utópica de que teremos um paraíso aqui, um paraíso sem Deus, de que os nossos recursos vão produzir paz, justiça social, igualdade e viveremos num mundo perfeito, num paraíso. Isso é o que nós chamamos muitas vezes aí de humanismo, é uma fé no homem, o homem trazendo uma suposta redenção. A quem sabe se fizermos uma revolução, uma rebelião, instaurarmos aí uma nova ordem, as coisas não serão perfeitas. A Bíblia é muito realista, os tempos serão difíceis. E quando olhamos no aspecto escatológico dos últimos dias, dos sermões de Jesus, nos ensinos do Novo Testamento e até de alguns profetas do Antigo, nós vamos perceber que à medida em que se aproxima a volta de Cristo, as coisas tendem a se intensificar ainda mais, as trombetas vão tocando, os sinais são vistos. Então, isso não quer dizer que a gente vá negligenciar o nosso papel de cristão, o nosso papel na sociedade. Nós devemos lutar pela justiça, ter fome e sede de justiça, principalmente dessa justiça da nossa justificação. Mas nós devemos, por amor a Deus, é algo que vem do mandato de Deus de amar ao próximo. Nós cumprimos aqui o nosso dever glorificando a Deus, mas sem essa visão utópica de que teremos um paraíso aqui. Os tempos seriam difíceis. E por que os tempos seriam difíceis? É problema social? É Satanás? É culpa de tal governo? É culpa disso, daquilo? É culpa do próprio homem. Paulo diz, pois os homens serão, e aí vem uma lista triste de obras da carne, né? De pecados no coração. Paulo diz aí, os homens serão egoístas, homens aqui no sentido de humanidade, né? Serão egoístas, pensarão em si, egocêntricos, né? Serão avarentos, ou seja, medirão tudo pelo dinheiro, pela questão econômica, estarão atrás de ter, tudo girará em torno de ter, de possuir. Serão jactanciosos, né? Autossuficientes, arrogantes, blasfemadores, falarão contra Deus, contra a religião, serão desobedientes aos pais, aqui não só ao papai e à mamãe, mas à autoridade. Haverá uma crise de autoridade, as pessoas se tornarão insujeitas às autoridades, ingratos, né, sem gratidão no coração, irreverente, desafeiçoados. A palavra desafeiçoados aqui é a ideia de sem amor à família. Não é só crise familiar de pai contra filho, filho contra pai, contra mãe, irmão contra irmão, mas a ideia de se colocar contra mesmo a família também, pode ser esse sentido, né? Desafeiçoados é sem amor à família, implacáveis, são implacáveis na prática do mal, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, são guiados pelas paixões da carne, pelas paixões do coração, vivem neste hedonismo, buscando prazer pelo prazer a qualquer custo, em detrimento da verdade, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Algo que, por exemplo, o apóstolo João fala muito na sua epístola, que a amizade do mundo, ela constitui-se na inimizade contra Deus. Perceba aí que isto são obras da carne. A gente tem outras listas parecidas com estas. E a Bíblia diz que quem vive na prática destas coisas não herdará o reino de Deus. E Jesus em Marcos 7, por exemplo, quando ele ali é censurado pelos fariseus porque os seus discípulos não lavavam as mãos, Jesus diz, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, pois é do coração do homem que procedem todas estas coisas. Se você perceber aí nessas palavras, você vai ver que nem todas são efeitos, né? São sintomas, são mais causas, são orientações do coração, motivações do coração, como arrogância, egoísmo, avareza. São coisas que vêm lá do fundo da nossa alma, que vêm do fundo do nosso coração. E não somente isso, mas também no verso 6 a 8,
Paulo vai falar dos falsos mestres, que muitas dessas pessoas estariam dentro das igrejas pregando um falso evangelho e para extorquirem as pessoas. Ele usa aqui o exemplo das mulheres da sua época, que eram mais vulneráveis. Não é porque são mulheres, não. Porque neste contexto elas eram mais vulneráveis. Porque ou uma mulher estava debaixo da proteção do pai, ou do irmão mais velho, ou do seu marido. Mas muitas das vezes ficavam viúvas ou solteiras e elas eram presas fáceis desses falsos mestres. E aqui diz que elas eram conduzidas pelas suas paixões, não é só sexual, mas são desejos da carne. E esses falsos mestres se aproveitavam disso para se aproveitar dessas mulheres. E a coisa não mudou para hoje, né? A gente vê quantos falsos mestres estão no meio chamado evangélico, usando a fé como negócio, levando as pessoas a irem à igreja com a mesma motivação que vão a uma loteria, né? Cheio de cobiça, de ganância, pensando no aqui e agora, em bens materiais, usando a fé para conseguir coisas, prometendo coisas que a Bíblia nunca prometeu, barganhando, mercadejando a fé, como alguns já disseram, que a igreja, muitas chamadas igrejas se tornaram um balcão de vendas, né? O púlpito se tornou um balcão de venda, o evangelho um produto, os crentes clientes, e a fé se tornou ali uma moeda de troca, né? De você dar algo para receber algo. Então, Paulo já alertava destas coisas, que estes homens com o coração cheio desses pecados, muitas vezes estariam dentro da igreja com um outro evangelho, um falso evangelho, se aproveitando das pessoas. E no verso 8, Paulo compara estas pessoas com os magos lá do Egito, que tentavam imitar Moisés. Nós sabemos que eles tentaram imitar com magia os milagres que Moisés fazia, e eles são aqui reprovados. Ou seja, eles trouxeram um outro evangelho, e um evangelho falso, que até se parece, imita em muitas coisas, usa jargões evangélicos, usa até a própria Bíblia. Assim como aqueles magos tentaram imitar a verdadeira religião trazida por Moisés, hoje muitos falsos mestres tentam aí tirar coisas do evangelho, mas com segundas intenções. Até usam coisas parecidas, mas eles na verdade apresentam um outro evangelho. E qual o conselho de Paulo? Qual a orientação de Paulo para Timóteo? Está aí no verso de número 5, finalzinho. Paulo diz assim, foge também destes, foge também destes. Paulo aqui não está dizendo que você tem que ir para o cristianismo como numa seita e se afastar de todas as pessoas e não conviver, não conversar com mais ninguém. Aqui a ideia lá do Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus. A Bíblia é muito clara nesse sentido de associar, para ter esse tipo de comunhão, para estar juntos fazendo as mesmas coisas. Paulo em Romanos capítulo 1, verso 32, nos adverte de que muitos não só procedem de maneira pecaminosa, mas aprovam aqueles que assim procedem. Lá também tem uma lista de pecados parecida com esta aqui. Então a ideia de associação, de ser conivente, de apoiar, de achar que estamos todos no mesmo barco, esta é a ideia de fugir, não é de você virar inimigo e não conversar mais, até porque a gente tem que se relacionar. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas a Bíblia diz que, por exemplo, Paulo em outra ocasião, de que com certas pessoas nós não devemos nos associar, nesse sentido de ter comunhão, intimidade a este ponto de nos vermos como um só povo e sermos influenciados e às vezes até praticarmos as mesmas coisas. Nós devemos estar presentes como Jesus esteve. Jesus comia com publicanos e pecadores, conversava com prostitutas, mas não para ser conivente ou apoiar aquelas práticas, mas porque o Filho do Homem veio salvar o perdido, ele veio buscar o perdido. E aqui a orientação de Paulo a Timóteo é foge. E fugir nem sempre é sinal de fraqueza, viu? De falta de coragem, de covardia. Fugir muitas vezes, dependendo da situação, é sinônimo de sabedoria, de prudência, de humildade.
lembra lá de José, quando seduzido pela mulher de Potifar, vários dias ele foi tentado e em uma investida mais brusca daquela mulher, o que José fez? Ele fugiu. Por isso que Paulo vai dizer em Tessalonicenses que a gente tem que fugir da aparência do mal, até da própria aparência. Imagina do mal mesmo quando está escancarado na nossa frente. Triste que muitas vezes muitos crentes nem da aparência do mal eles não estão conseguindo fugir. Nem mesmo do próprio mal eles fogem vendo o mal na sua frente. Tem coisas que nós não podemos nos associar. Certos tipos de ambientes, de amizades, de influências nós não podemos ter. As trevas não combinam com a luz. Nós devemos fugir. E você tem fugido destas coisas? Tem fugido dessas influências? Tem fugido dessas práticas? Tem trabalhado o seu coração à luz da palavra, no poder do Espírito, com Cristo? Estas obras da carne têm sido mortificadas em você e os frutos do Espírito têm sido mais evidentes? Você tem fugido destas coisas? A orientação de Paulo é para vivermos de modo a agradar a Deus em tempos difíceis. Nós temos que saber que esses tempos serão difíceis, porque os homens serão difíceis. O problema está no coração do homem. E a orientação de Paulo é: foge, casca fora daí, porque não é o seu lugar, cristão. Mas em segundo lugar, versos 10 a 13, Paulo quer que nós saibamos a quem nós vamos seguir ou o que nós vamos seguir. Se você vai fugir de algo, você tem que ir para um outro lugar. Na Bíblia não existe neutralidade. O muro é do diabo, né? Ou você agrada a Deus e serve a Deus, ou agrada as trevas. Tem cristãos hoje em dia que querem fazer as duas coisas, né? Querem ficar bem com o mundo, querem agradar o mundo, querem a glória do mundo, não querem incomodar, não querem sair de uma zona de conforto, não querem sofrer perseguições e ao mesmo tempo querem servir a Deus. Aí eles nem vão agradar a Deus e nem vão agradar também o mundo, porque eles não vão estar lá de inteireza. E o mundo quer você por inteiro, não quer você pela metade. E aqui Paulo vai dizer no verso 10, tu, porém, é uma expressão que aparece muito nesta epístola, deste contraste, esta adversativa. Paulo fala de algumas práticas pecaminosas e da postura de alguns falsos mestres. E ele diz assim, ó, Timóteo, tu, porém, mas, não é? Entretanto, porém, tens seguido. Ou seja, Paulo coloca aqui em destaque aquilo que Timóteo já seguia e ele deveria continuar seguindo. Tem seguido e de perto. Paulo dava um exemplo prático para Timóteo do evangelho dramatizado na sua vida. Nós vamos ver alguns elementos aqui que Timóteo podia observar em Paulo e que ele deveria seguir. Eu acho interessante também que Paulo coloca aqui, tem seguido de perto. É muito bom nós ouvirmos bons pregadores, assistirmos culto online neste momento de pandemia, termos este recurso. É muito bom lermos bons livros, mas isto não substitui jamais o relacionamento pessoal, o pastoreio e o termos pessoas dentro do nosso convívio que servem a Deus, nos servem de inspiração, são ali espelhos para nós nos inspirarmos, nos espelharmos e seguirmos. Você precisa de pessoas piedosas, nós precisamos nos associar com pessoas mais crentes do que nós, não é? Nós precisamos de pessoas a quem seguir. Por isso que Paulo já disse, me imitem imitando a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que Paulo falasse assim, olha como eu sou bom, então me imitem. Ele diz assim, me imitem como eu imito a Cristo. Ou seja, me imitem no imitar a Cristo Jesus. Nós precisamos de pessoas para seguir de perto. Por isso que não se acomode com esse momento de pandemia, não se conforme com essa situação, mas que haja no seu coração esta ardente expectativa de retornar ao convívio pessoal e de congregar na igreja. Mas o que Timóteo tinha seguido e vinha seguindo, né, de Paulo? Primeira doutrina, ele diz aí, você tem seguido o meu ensino, em contraste com as heresias que os falsos mestres traziam. Você tem seguido o meu ensino, Timóteo.
Também o meu procedimento, ou seja, a prática do ensino. Não fica só na teoria. O conhecimento deve nos levar à prática. O cristianismo visa a prática, o relacionamento com Deus e com o próximo e com a realidade ao nosso redor. Não é apenas saber acerca de Deus, mas é conhecer o próprio Deus e viver à luz deste conhecimento. Por isso que Tiago diz que a gente não deve ser negligentes, ouvintes, mas devemos ser praticantes. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Depois ele fala aí da motivação de Paulo do seu ministério. Timóteo, você tem seguido o meu propósito. Enquanto os falsos mestres tinham propósitos financeiros, de extorquir o povo, de explorar a fé, Paulo deixou muito claro o seu propósito, a sua fé, o evangelho colocado em prática, a confiança de Paulo em Deus, a sua longanimidade, a paciência, o amor, que é uma virtude cristã que resume toda a lei, a perseverança. Ele diz, verso 11, também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Esta lista também se parece com as obras do Espírito, os frutos do Espírito Santo. Note aí que no início do capítulo 3 nós encontramos lá as obras da carne. E aqui Paulo está dizendo que é visível na sua vida, e Timóteo podia ver isto, os frutos do Espírito. E amor, por exemplo, tem sido tão distorcido em nossos dias, até no meio evangélico. A gente projeta a Deus um amor humano e até mundano, como se o amor aceitasse tudo, aprovasse tudo, tolerasse tudo. O amor bíblico, ele perdoa, ele é um amor sacrificial, mas ele corrige, ele exorta, ele também endireita, ele salva, ele redime. O amor bíblico salva por completo, ele é firme e também é cheio de graça, de misericórdia, de ternura e de paciência. Mas Deus, quando nos amou, ele não nos deixou no pecado. Amar implica em retirar a pessoa do pecado e mostrar o caminho certo. Mas aí no verso 11, Paulo vai falar de algo que as pessoas não gostam muito de seguir. E as pessoas gostam de seguir pessoas famosas, influentes, que estão muito bem, que gozam muito da vida, que aproveitam muito da vida, que estão sempre fazendo algo legal, que estão cheias de dinheiro, vivendo em lugares maravilhosos. Nós gostamos de seguir pessoas assim, pessoas que não têm problemas. Mas Paulo aqui vai deixar algo muito claro: o cristianismo é realista. Deus nunca nos enganou. Eu sei que alguns meios evangélicos parecem comercial da Polishop, né? Você que está desempregado, você que está doente, você que está passando por alguma crise, seus problemas acabaram. Aceite a Jesus hoje mesmo e você não vai ter mais sofrimento, o seu negócio vai prosperar, você não vai mais ficar doente, tudo vai dar certo na sua vida. Olha esse fulano, ele não tinha nada, agora ele é um grande empresário. Basta você dar um passo de fé, um passinho de fé de uns R$1.000 ou mais se você tiver, e vão aí mercadejando a palavra de Deus. Paulo é muito claro ao dizer: você acompanhou as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E mais à frente no verso 12 ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo fala aqui desta perseguição. O ato de nós vivermos de maneira piedosa provoca naturalmente, necessariamente, muitas vezes, em muitas ocasiões, perseguições. O simples proclamar da verdade já vai incomodar. As pessoas não suportam ouvir a verdade, muito menos o viver a verdade. Quando vamos viver à luz da palavra de Deus, nós vamos incomodar, porque sal salga e dói. Joga sal no seu machucado para você ver. Luz dói os olhos quando os homens estão acostumados com as trevas ou acostumados com as trevas. Basta você acordar de manhã, alguém acender a luz na sua cara. Luz e sal incomodam, e nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus deixou muito claro: assim como me odiaram, odiarão vocês. Nas bem-aventuranças, assim como perseguiram os profetas, vocês também serão perseguidos. Jesus disse que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas os crentes hoje querem ficar bem com todo mundo, menos com Deus.
querem agradar a ala X, a ala Y, o movimento tal, o movimento X, o movimento Z, querem o favor do mundo, querem ficar bem, querem estar numa situação cômoda, confortável, não querem viver os riscos de seguir a Cristo Jesus. C.S. Lewis já disse, se você quer uma religião confortável, eu não te recomendo o cristianismo. Se você viver de maneira piedosa, você vai ser perseguido. Jesus em Lucas capítulo 9 deixou muito claro para os seus discípulos e para nós hoje, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Nós precisamos tomar a cruz, e tomar a cruz significa morrer para o pecado, morrer para o mundo. Não é mais tapinha nas costas, favor do mundo, ser aplaudido para o mundo. No mínimo isso vai custar uma cara feia, um deboche. Mas a gente sabe que às vezes sofremos duras perseguições, ataques constantes e até escárnios, e vemos muitos cristãos serem maltratados, torturados e até mesmo mortos de maneira brutal por não negarem a sua fé. E Paulo inclusive aqui cita algumas dessas perseguições. Ele diz aí no verso 11, como me aconteceu em Antioquia, Icônico e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Isso é muito claro e evidente porque se o mundo não suportou Jesus e os seus ensinamentos, muitas vezes juntava uma galera em volta de Jesus, mas eles estavam querendo milagres, favores. Quando Jesus apertava o discurso e dizia, vocês precisam se arrepender, vocês têm que tomar a sua cruz, vocês têm que morrer por pecado, vocês têm que nascer de novo para ver o reino de Deus, não sobrava quase ninguém, não é? As pessoas sumiam ao ponto de crucificarem a Cristo Jesus. Se fizeram isso com Jesus, e se nós estamos unidos a Cristo, estamos sendo conformados à sua imagem, nós somos discípulos de Cristo Jesus, pequenos cristos, certamente também nos perseguirão. Nós precisamos seguir a Cristo Jesus, não há outro caminho. Tu, porém, tens seguido de perto, o caminho é este, vai por aqui. E Jesus já disse que o caminho é apertado, é estreito o caminho que conduz à salvação. Mas é largo, é confortável, é de boa, né? O caminho que conduz à perdição. E são muitos os que vão para ele. Foge destas coisas e siga estas coisas. Para viver e agradar a Deus, você também precisa saber o que seguir e a quem seguir. O que você tem seguido? Quais ideologias, quais filosofias você tem seguido? A palavra de Deus? O que tem estado no seu coração? Você está apercebido dos riscos que envolvem seguir a Cristo Jesus, mas também da glória futura. Que Deus tenha misericórdia de nós. E em último lugar, versos 14 e 15, onde nós devemos permanecer? Você precisa saber onde permanecer. Afinal, você fugiu de algo, está seguindo algo, mas nós precisamos permanecer. Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, por toda invencionice e correndo atrás da última novidade na vida, no mercado da fé. Nós precisamos aprender a permanecer. É algo muito difícil para o ser humano e muito difícil em nossos dias, pois ficou um discurso aí de que o certo é você ser maleável, você aí se moldar a toda e qualquer situação, você aceitar tudo e não abraçar uma verdade, fruto aí do nosso relativismo. Não existe verdade absoluta, entra o pragmatismo. O importante é o que dá certo para você aqui e agora, somado ao hedonismo. Então, o importante é o prazer, ou seja, faça aquilo que te der vontade, não te deixem colocar rótulos. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo, então faça o que você quiser. E as pessoas não têm mais permanência, como diz aquela música, Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Você vai ser dessa metamorfose ambulante, nunca você vai ser nada, vai ser sempre uma metamorfose ambulante, sem identidade, sem propósito e sem sentido. Tu, porém, permanece. Nós precisamos de permanência, nós precisamos de fundamento.
A gente vê aí que as pessoas que compram este discurso da pós-modernidade, ao mesmo tempo se veem desesperadas porque não tem um fundamento. Quando as pessoas jogam na sua mão a responsabilidade, trace o seu destino, trace a sua identidade, tome a sua própria verdade, isso é desesperador porque a vida passa a não ter sentido algum. Eu vou dar sentido para a minha vida, eu vou dizer o que é verdade para mim, eu vou fazer o meu próprio fundamento. Qual a razão disso? Que fundamento é este que eu vou criar? Quem sou eu para criar um fundamento? Se fundamento é balela, é totalmente fraco e não permanece, né? Tu, porém, permanece, Paulo diz, naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha aqui que tanto o ensino como quem ensinou é importante. Você sabe de quem você aprendeu, Timóteo? De pessoas que te amam, de pessoas que amam a palavra de Deus, de pessoas que têm compromisso com Deus, que são pessoas piedosas. Ele fala aqui dos antepassados de Timóteo, da sua avó, né? Ele diz em outra ocasião, também da sua mãe, que eram pessoas tementes a Deus. Você sabe o que você aprendeu, você foi inteirado. E eu acho interessante isso porque não é uma fé mecânica. Timóteo aprendeu. Tem muitos crentes que vivem na asa dos pais, né? Vivem uma fé obrigado porque os pais têm fé e vão à igreja, mas quando fazem 18 anos já vão sair da igreja, né? Ele aprendeu, ele se inteirou, ele entendeu. Verso 15, desde a infância, sabe as sagradas letras. Aqui, Paulo chama a Bíblia de sagradas letras, porque não é um livro qualquer. São sagradas letras, são escritos especiais, revelação especial de Deus. E qual o propósito da Bíblia? Paulo diz aí no verso 15, elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia contém história? Contém. Ela é baseada na história, tem fatos históricos bíblicos e são interpretações bíblicas de fatos históricos que compõem a história da redenção. Ela tem ciência? Claro que tem, e tem outras ciências, várias ciências na Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro meramente científico para responder todas as nossas dúvidas científicas, os nossos questionamentos, nem um livro para a gente ficar especulando sobre detalhes da história, sobre qualquer outra matéria científica, embora contenha estas coisas e contenha coisas extremamente espirituais, mas o alvo da Bíblia é nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, ou seja, é nos dar sabedoria, conhecimento, é nos conduzir à salvação que é dada pela graça, né, mediante a fé em Jesus Cristo. Olha aí que é pela fé e na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia deve nos conduzir a Jesus Cristo. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Beleza, até aí está tudo bem. Contudo, vocês não querem vir até mim para ter vida. A Bíblia é um livro que nos conduz a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você pode ler a Bíblia e decorar a Bíblia. Se você não for a Cristo, não está salvo. Nós precisamos ir a Jesus Cristo. E por que a Bíblia é um firme fundamento para nós permanecermos? Versos 16 e 17. Primeiro fala aí da natureza da Bíblia, né? Toda a Escritura. Paulo aqui está dizendo que a palavra de Deus como um todo, nós precisamos meditar e estudar na Bíblia toda. Por isso que Paulo dizia que ele não deixou de falar de todo o oráculo de Deus, da revelação de Deus. Toda a Bíblia é importante para nós, para conhecermos a Deus, para nos relacionarmos com Ele, para o nosso crescimento espiritual. Escritura por quê? Deus se revelou a nós, Deus fala conosco, não é algo simplesmente místico. A Bíblia não é um amuleto, é uma revelação de Deus. Deus se revelou nos trazendo a verdade por meio de proposições. Você lê isso, a fé vem pelo ouvir, é a palavra de Cristo, né? Você entende e crê com o coração, isso muda as nossas emoções e a nossa vontade. Mas logo em seguida Paulo fala aí da fonte das Escrituras. Ele diz, é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro divino humano, porque o seu conteúdo é divino. Ela foi inspirada por Deus, mas foram homens que registraram.
mas ela procede de Deus, ela é o hálito de Deus, é a voz de Deus, é Deus conversando conosco, é revelação de Deus. E depois da sua utilidade e suficiência, né? Utilidade diz, ela é útil para o ensino. A Bíblia diz, é isso e aquilo, ela nos ensina. Ela nos repreende quando diz, você está errado, você está indo para um caminho errado. Isso está errado no seu coração, na sua vida. Ela também nos corrige, porque ela não só diz está errado, mas diz, é por aqui, vá por lá. Para nos educar na justiça de Deus, na justiça do Evangelho. A Bíblia é suficiente, não precisamos de mais nada para nos relacionar com Deus. E a sua suficiência está ainda aí no verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia molda o nosso coração, molda o nosso caráter para nós glorificarmos a Deus e nos habilita a praticarmos boas obras para a glória de Deus. É aqui que nós devemos permanecer nas Escrituras, na palavra de Deus. É o firme fundamento. Por isso que Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia nos traz esta cosmovisão cristã, de nós enxergarmos quem nós somos, quem o homem é, a realidade ao nosso redor, interpretarmos da perspectiva divina, do nosso relacionamento com Deus, conhecermos a Deus, o caminho da salvação e também compreendermos os desafios, as dificuldades, os problemas ao nosso redor de maneira bíblica. É lamentável que muitos jovens que já estiveram na igreja, participaram da escola dominical, têm a Bíblia apenas como moralismo, né? Moralidade. A escola dominical, a igreja me ensinou princípios morais. Mas agora que eu fui para a universidade, que eu tive contato com outras filosofias, a minha mente abriu e eu descobri coisas maravilhosas, coisas superiores. Agora eu tenho uma visão abrangente da vida, não é? E por aí vai. Que pobreza de pensamento, gente. A Bíblia é riquíssima. Não existe outra cosmovisão que se compare à Bíblia. Ela é o óculos pelo qual nós enxergamos absolutamente tudo ao nosso redor. É claro que conforme a gente vai crescendo e lidando com tecnologias, com várias ciências, nós vamos estudando, nós vamos descobrindo maravilhas do mundo de Deus. É maravilhoso e importantíssimo o papel dos pesquisadores, dos professores nas universidades e tudo mais, de tudo que Deus deu capacidade ao homem de desenvolver. Mas toda a ciência e todo o conhecimento deve ser submetido ao senhorio de Cristo. A palavra de Cristo, é Cristo quem dá propósito, porque tudo foi criado por Ele, subsiste nele e existe para Ele. Cuidado com vãs filosofias, cuidado com ideologias que não tem nada a ver com o cristianismo e que trazem uma outra interpretação a estas coisas. E não se engane, nada é neutro. Ou você aprenderá a enxergar estas coisas pelas lentes do humanismo, do paganismo, do ateísmo ou de qualquer outra filosofia ou religiosidade humana. Tome cuidado, porque essas coisas vão ser ensinadas assim, ou você pode construir uma cosmovisão cristã, enxergar todas estas dádivas, estas ciências e o estudo à luz da palavra de Deus, para a glória de Deus. Cristão, jovem, não arrede o pé da palavra de Deus. Não existe nada superior, nenhuma filosofia, nenhum pensamento humano que se compare à palavra de Deus, que seja mais sublime do que a palavra de Deus. Ter a mente aberta para aprender é maravilhoso, não tem nada de errado com isto. Nós aprendemos coisas novas à luz da palavra de Deus, de reconhecermos que muitas vezes estamos errados, de mudar de opinião à luz da palavra de Deus, como dizia Lutero, né? A minha mente está cativa à palavra de Deus, não é seguro arredar o pé daqui. Nós podemos ter a mente aberta nesse sentido, mas você sabia que mente aberta na Bíblia é sinônimo de tolo? Por exemplo, no Salmo 19 diz assim, que o temor do Senhor dá sabedoria aos simples. Temor ali é palavra de Deus.
E simples ali não é uma pessoa que não estudou, que não tem oportunidade, que tem uma vida mais simples. Simples ali, literalmente, ou simples, é tolo. A Bíblia dá sabedoria ao tolo. E tolo, literalmente ali no hebraico, é mente aberta. Porque entra tudo que não presta, sem filtro, sem critério, sem julgamento, sem discernimento. A pessoa vai engolindo tudo, assimilando tudo e achando que isso é sinônimo de sabedoria, de progresso, de superioridade. Nós precisamos filtrar tudo à luz da palavra de Deus. Como diz Pedro em sua primeira carta, precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Onde você tem permanecido? Ou se você tem permanecido, né? Se você não está para lá e para cá, a todo sabor de novidade, de filosofias, você tem permanecido? Quais são os seus fundamentos? O que sustenta a sua vida diante dos ataques, das crises, do desespero? Onde você tem permanecido? O lugar seguro é na palavra de Deus. Bom, meus irmãos, concluindo, há alguns versos aqui que nós não lemos. Se você lembrar lá do Salmo de número 1, vai dizer que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, mas que o Senhor conhece o caminho dos justos. E aqui diz 2 Timóteo 3,9 acerca dos homens que vivem escravos do pecado. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O seu destino final não é nada bom. Verso 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que interessante, os homens eles são escravos, mesmo que pareçam dominadores e autônomos, né? Eles enganam, mas também são enganados, e eles irão de mal a pior. O destino não é nada bom. Eles podem até gozar de muitas coisas boas aqui neste mundo, mas o que os aguarda é a condenação eterna. Vale a pena seguir este tipo de procedimento? Vale a pena seguir este tipo de postura? Vale a pena seguir este tipo de pessoas? Vale a pena seguir este tipo de ideologia, de filosofia de vida? Vale a pena ser escravo do pecado? Vale a pena viver supostamente sem freio? Porque não existe ninguém livre. Ou você é escravo da graça de Deus e livre em Cristo para ser quem Deus criou você para ser, ou você vai ser escravo de si mesmo, do pecado que vai te vai reduzir quem você é e vai te escravizar. Ou você vai ser livre com Cristo Jesus, e essas pessoas irão de mal a pior e sofrerão castigo eterno longe de Deus, porque se não se interessaram, não tem comunhão nem com Deus aqui, como vão querer ter comunhão com Deus no céu, né? O céu não é um lugar para essas pessoas. E há várias outras ocasiões na Bíblia que diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas olha aí o verso 17, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vale a pena fugir destas coisas, seguir aquilo que a Bíblia nos orienta a seguir e permanecer onde nós devemos permanecer. Como viver e agradar a Deus em tempos difíceis? Paulo aqui nos ajudou muito, né, nesse estudo, ao dizer que nós precisamos saber algumas coisas, saber do que fugir, saber o que seguir e saber onde permanecer. Que o Espírito Santo nos fundamente em Cristo Jesus e na verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe e que esta palavra faça diferença e seja aplicada à sua vida pelo poder do Espírito Santo, e que você também com ousadia e coragem proclame esta verdade que liberta e que salva o homem dos seus pecados para a glória de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe, meu querido irmão.